Bom dia, meus amados, graça e paz. Atendendo a pedidos, nós vamos hoje fazer o chamado pão asmo. E antes de fazer e fazendo, eu quero estar conversando com vocês um pouco a respeito dessa receita. Nós podemos dizer assim que durante toda a vida nós participamos de uma cerimônia religiosa chamada Santa Ceia. E sempre foi feito lá do jeito que fizeram e a gente simplesmente participou. E agora que nós estamos conhecendo um pouco a respeito da ceia do Senhor, da mesa do Senhor e das maneiras, como nós temos tanto na palavra sobre o assunto, então nós temos entendido que, ainda que o Senhor não leve em conta os tempos da ignorância, mas se a ceia é do Senhor mesmo, se a mesa é do Senhor mesmo, nós precisamos conhecer a realidade, e uma vez que nós temos uma clara certeza sobre a realidade, aí a gente também vai mudar o modo de se fazer as coisas, Então eu penso o seguinte, esse é um pensamento meu. Nós temos diversos tipos de pães no mundo. Tem o pão caseiro, que lembra da mamãe. Tem o pão francês, que lembra do nosso cotidiano, do nosso corre-corre aí. Esse pãozinho que a gente come na padaria, que a gente toma café da manhã, que engorda, que é uma beleza, não é verdade? Tem o pão alemão, tem tudo quanto é tipo de pão. Pão italiano, pão francês, pão japonês, pão de ló. Você pensar de pão existe, Mas nós vamos encontrar nas escrituras, lá em Êxodo, o chamado pão asmo. E a gente sabe que o pão asmo, ele tinha uma finalidade. O pão asmo era para ser usado na semana da Páscoa. Ou seja, naquele período onde era comemorado a saída do Egito, onde era se lembrado daquilo que aconteceu antes do povo sair do Egito, quando aquele cordeiro é imolado, assado e é comido pela família à noite. Então havia uma ordenança de Deus para o povo de Israel, que todo ano eles lembrassem e celebrassem a Páscoa, que significa passagem. E o Senhor colocou junto com a Páscoa a semana dos pães ázimos. Para quê? Para que no dia em que fosse comemorado a Páscoa, houvesse o chamado pão asmo. A gente fala assim, mas por que o pão asmo? Então, nós podemos assim dizer tranquilamente, sem nenhum problema, nós não estamos aqui idolatrando uma forma de fazer pão, não é isso. Mas nós podemos dizer que o pão asmo, ele foi plenamente dignificado nas mãos do Senhor, quando o Senhor tomou aquele pão asmo nas suas mãos e disse assim, faça isso em memória de mim, porque esse é o meu corpo partido por vós. Então, irmãos, se fosse uma coisa assim demasiadamente difícil, nós faríamos, não, dá muito trabalho. Mas se tem uma coisa simples para se fazer, é o pão asmo. E vamos dizer assim, na economia israelita, o pão asmo era aquilo que mais representava aquele pão que eles comeram durante aquela jornada de 40 anos no deserto. Consegue compreender isso? A importância do pão asmo? Ou seja, os outros pães que nós temos aí na nossa mesa todo dia, nós podemos chamar assim de pães ordinários. Só servem para satisfazer o nosso estômago. Mas existe um modelo de pão que nós podemos dizer assim, esse representa o Senhor com dignidade. Por quê? Porque ele é feito de modo muito rápido e ele é feito com apenas 3 elementos. E qualquer pessoa, por mais simples que seja, pode fazer esse pão. Toda vez que eu vou fazer o pão asmo, eu fico lembrando. Ao pegar os elementos, eu me lembro de cada significado deles na palavra, porque nós usamos o trigo, e o nosso Senhor mesmo disse que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Então nós usamos o trigo, que é uma figura do Senhor, mas nós também usamos o sal, porque o nosso Senhor é de fato o sal da terra, e nós também nele, não é verdade? Então nós usamos o sal, nós também usamos a água, porque a água representa a vida natural, não é verdade? Quem nasce da água e do Espírito entra no reino de Deus. Ou seja, nós precisamos da água para viver uma vida natural. E o nosso Senhor também compara a água com a palavra de Deus. E Ele mesmo diz assim, que quem crê nele, como diz a Escritura,
vai ter um rio de água viva fluindo de dentro. Então nós usamos a água, que também representa a palavra, o nosso Senhor. E nós também usamos o azeite, que eu nem preciso falar para os irmãos, de quão significativo é esse condutor de fragrância chamado azeite, que não apenas dá sabor para as coisas, mas que ele é capaz de extrair sabores para si mesmo, para poder ser usado como fragrância, como perfume, como óleos essenciais, como remédio, né? O azeite é figura do nosso Espírito, o Santo Espírito, né? O Santo Espírito, que nós podemos dizer nós, porque habita conosco e está em nós, né? O que o Santo Espírito fez? O Santo Espírito, ele tomou a vida de Cristo na sua plenitude, lá na glória, e foi dado para nós, para habitar em nós e para nos capacitar a viver a vida cristã normal. Então são esses os elementos que nós vamos usar aí para fazer o pão asmo. E nós vamos fazer aí as suas medidas, e eu vou estar aí enviando para vocês, e aí vocês podem estar fazendo do modo de vocês, mas procurem usar esses princípios. Deixa eu dizer mais uma coisa para vocês, que agora não tem nada a ver com a gente, mas tem a ver com o povo de Israel. Na tradição judaica, não se podia gastar mais de 20 minutos para se preparar um pão asmo, porque segundo eles, a partir de 20 minutos, o próprio pão sem fermento começa a levedar, né? Por que pão sem fermento? Então nós vamos dizer assim, que o fermento ele é colocado na alimentação para que o alimento tenha uma aparência maior. O fermento ele não coloca nutriente no alimento, ele dá aparência, ele incha o alimento. Então fica mais macio para a gente comer, fica mais agradável, fica mais bonito, né? Por isso que nós fazemos um pão sem fermento. Na Bíblia, o fermento ele é comparado com algumas coisas que não são legais. Por exemplo, o Senhor Jesus, lá em Mateus 16, ele fala para os discípulos: acautelai-vos do fermento dos escribas e fariseus. Olha só. E os discípulos achavam que ele estava falando de pão, e ele não estava falando de pão. Ele estava falando das heresias, daqueles ensinamentos torpes, tortos, cheios de legalismo, cheios de erro, que os escribas e fariseus estavam ensinando para o povo, sobre o Messias, sobre Israel, sobre salvação, sobre tudo, sobre santidade. Era tudo fermento. E o fermento ele é colocado no meio da massa para levedar tudo. Um pouquinho de fermento estraga tudo, deixa tudo inchado, traz uma aparência bonita, mas sem vida. Hoje nós vimos que a cristandade está fermentada, e essa é uma tragédia, porque as pessoas usam de heresias para trazer o povo. Nós precisamos, lançar fora o fermento velho e ser uma nova massa. E isso Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10. E lá no capítulo 6 ele também vai falar do fermento da maldade, do fermento da prostituição. E no capítulo 10 ele vai falar do fermento da malícia. Então nós podemos dizer assim, que heresia, maldade, malícia, fornicação, prostituição, são tudo comparados com fermento. Por isso, nós precisamos ser um pão sem fermento, assim como Cristo é. Por isso que na mesa do Senhor, eu penso que é fundamental, para que a mensagem seja correta, que aqueles participantes, ao olhar para aquele pão sobre a mesa, eles vejam ali um pão como de fato o é, sem fermento, um pão que representa o Senhor. Bom, vamos lá, dada essa palavra, né? Vamos começar? Eu vou dar um pause aqui e daqui a pouco eu já volto preparando, tá bom? Medida aqui, bem pequena, tá? Mas aí você vai fazer do jeito, na medida que você vai precisar. Eu vou usar aqui, 2 colheres de farinha. Vou colocar um pouquinho mais, 2,5 colheres de farinha, tá? Para essa quantidade de farinha, eu vou colocar isso aqui, talvez uma pitada de sal, tá? Vou pôr um pouquinho mais, que ele fica gostoso, salgadinho. Então 2 pitadinhas de sal. E aí agora eu vou pegar a água de um modo assim simples também para você ver. Olha aqui, eu vou colocar 2 colheres de água. 2 colheres de água.
E eu vou colocar um pouquinho de azeite. Aqui, ó, acho que uma colher de azeite. Segredinho, tá? Quanto mais azeite tiver, mais gostoso vai ficar ele, tá? O segredo do sabor do pão asmo tá no azeite e também no sal, né? Não pode ficar um pão sem sal. Então, o azeite e o sal é o que realmente vai dar aquele sabor gostoso no pão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse pão ele pode ser assado numa panela, ele pode ser assado numa frigideira, ele pode ser assado no forno. Eu particularmente, prefiro assar ele no forno. Hoje aqui em casa eu estou sem forno. Sabe, eu tive uma situação aqui que eu coloquei um coquepitt na cozinha e tô sem forno. Eu tenho usado a churrasqueira como forno, mas hoje eu não preparei lenha, nada para usar a churrasqueira não. Então eu vou assar numa panela. Mas quando eu vou fazer que eu tenho acesso ao forno, vou colocar mais um pouquinho de azeite. Que eu tenho acesso ao forno, o que eu faço? A hora que eu começo a preparar ele, assim, vou começar a preparar ele, eu já ligo o forno no fogo baixo, já deixo esquentando para poder fazer. Bom, muito bem. Essa base aqui já está bem limpinha, tá? Vou limpando isso aqui. Então, eu vou colocar aqui para vocês mais ou menos como que ele está. Tá bem sequinho, tá vendo? Bem sequinho mesmo. Às vezes, eu coloco um pouquinho mais de água, quando eu tiro assim, ele tá um pouco mais macio, tá? Mas agora tem uma coisinha aqui que resolve o negócio, que a gente chama de sova, né? Então nós vamos sovar ele até ele virar uma coisa única. Eu acho que eu vou pôr um pouquinho mais de água. Tinha colocado 2 colheres, né? Poderia ter sido 3. Então, coloquei um pouquinho mais de água e vou sová-lo. Glória ao Cordeiro que foi morto, glória ao Cordeiro que foi morto, glória ao Cordeiro que ressuscitou, glória ao Cordeiro que foi morto, glória ao Cordeiro que foi morto, glória ao Cordeiro que ressuscitou, glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que foi morto, glória ao Cordeiro. Ó, deu uma hidratadinha nele, ela já melhorou bem a massa já. Eu realmente tinha colocado muito pouca água no começo. Quando você coloca a quantidade correta de água já no começo, mesmo que você coloque um pouquinho a mais e tenha que colocar um pouco de farinha para chegar no ponto, fica melhor, viu? Eu fiz errado. Eu quis começar com ela mais seca. Tô tão acostumado a fazer, sabe? Que eu falei assim, não, eu vou começar com ela um pouco mais seca e vai chegar lá. Mas é melhor começar com ela um pouco mais úmida e depois você vir trazendo na farinha até ela chegar no ponto do que você trabalhar com ela mais seca. Você viu a mão de obra que tá dando aqui para mim sovar? Mas é porque eu comecei errado. Poderia ter começado do outro jeito. E não adianta. Se a farinha não se dissolver completamente para dar aquilo que a gente chama de liga, a gente só tem trabalho à toa, sabe? A gente sofre demais e não fica bom. Então você deixa, né, a massa um pouquinho mais úmida na hora que você for fazer, né? No lugar de 2 colheres de água você coloca 3 para essa quantidade, né? Você coloca 3 e aí você sova bem e vai chegando a farinha até chegar ao ponto dela não colar mais na sua mão, né? E aí você vai trabalhando com ela até ela endurecer.
Muito bem. Agora nossa massa está bem sovadinha, tá? Agora ela já chegou no ponto de sova. E olha só como ela tá macia, ó, tá vendo? Ó, ela tá bem macia, bem macia. Então nós colocamos um pouco de farinha aqui na base. E nós vamos começar aqui a abrir ela, tá vendo? Ó? Aqui nós estamos começando a abrir a massa do nosso pão asmo. Então, como ela ficou bem sovadinha, né, eu tive que acrescentar mais um pouquinho de água. E depois, né, eu tive que acrescentar um pouquinho mais de farinha, porque ela voltou a grudar. E ela chegou no ponto bom. Ó. Esse aqui é o ponto ideal do pão, tá vendo? Ó, aqui, ó, eu já estou abrindo ele quase como quem abre uma esfirra. Tá vendo? Ó, tá no ponto de uma esfirra. O pão asmo, ele, originalmente falando, ele não é uma coisa grande, enorme, tá? Então, olha só aqui, ó. A gente está abrindo ele tranquilamente. Primeira vez que eu fiz um pão asmo foi para partir o pão na cadeia. Os presos queriam a ceia, né? E nós resolvemos fazer. E aí eu fui buscar um caminho no Senhor para fazer. E o Senhor me deu essa graça de produzir eu mesmo o pão. É um privilégio para a gente fazer esse serviço aqui, viu? Porque é tão bom, sabe, você tá aqui fazendo e tá lembrando, sabe, do nosso Senhor. Ah, eu esqueci de falar para vocês uma coisa. Eu não gosto de fazer o pão para comer muitas horas depois. Então, normalmente, quando tem a reunião na mesa do Senhor, quando falta meia hora para começar a reunião, eu faço o pão. Meia hora. Porque quanto mais fresquinho, eu acho que ele fica melhor. Tem outra coisa também, viu? Quanto mais fininha ficar essa massa, eu acho que fica melhor. Tá? Até para partir na hora lá com os irmãos, eu acho que fica melhor, mais fininha. Então, às vezes pode pegar um cilindro, né? E cilindrar. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que ressuscitou. Não achei nada não. Não sei nem onde eu coloquei o meu cilindro. Mas tudo bem. Poderia usar um copo também, mas não vi nenhum copo no jeito aqui em cima. E aqui em casa é assim, sabe? Eu tenho duas cozinhas. Tem essa daqui que é a cozinha de fato que eu uso. E tenho lá embaixo uma cozinha lá que só os meninos que usam, porque eles gostam de comer lá na frente da televisão. Bom, a massa está pronta para ir para o forno, tá? Eu levaria assim. Quando eu vou levar ao forno, eu tenho o costume de colocar um papelzinho desses aqui. Eu coloco ela em cima de um papelzinho desse daqui e levo ao forno no papelzinho. Deixo lá um pouquinho, depois eu vou e tiro o papelzinho, senão ele gruda. É só uma coisa minha, não precisa não. Agora aqui, ó, isso aqui é um segredinho. Isso aqui é para não ficar cheio de bolha, sabe? Senão fica igual aqueles coscorão cheio de bolha. Então quando a gente dá essa furadinha com o garfo, ele não vai gerar bolha. Então eu faço isso aqui nele todo. Só para não gerar bolha, tá bom? Agora nós vamos pro fogo. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como ficou, ok?